saúdo todos os advogados e todos os seus magistrados que aqui estão. Como dizia o Dr. Henrique Pavão, aqui, um pouco antes de subirmos a escada, devo dizer que as proclamações que os advogados, os senhores juízes, os senhores procuradores têm todos que se entender e depois fazem congressos disto, daquilo, daquele outro, me interessam mesmo muito, mas muito pouco. Porquê? Porque é na prática, é mesmo na prática, é fazendo coisas como participar em conferências, vir para organizações de maior dimensão como esta, que nós efetivamente podemos entender-nos, porque é aqui que conversamos uns com os outros e não na lógica, muitas vezes, bem, naturalmente adversarial, que existe num tribunal. Num tribunal, cada um de nós, aquilo, enfim, é um teatro bem desenhado, mas cada um de nós desenvolve e tem um papel muito definido. Eu não tenho nenhuma dúvida que num tribunal o meu papel é ser parcial. Mal de mim se eu não for. E o papel do seu juiz é de ser imparcial. Mal dele se eu não for. E, portanto, neste tipo de lógica, os papéis, quando estamos no tribunal, são bastante mais rígidos. Quando, no entanto, estamos a tratar da vida, e é aquilo que aqui vimos tratar, parece-me ser muitíssimo mais interessante. E, portanto, uma vez que também estou em final de mandato, devo dizer que o esforço da equipa que lidero foi através de questões muito práticas, conferências muito práticas. Duas delas com a doutora Sandra dos Reis Luís. Enfim, conversarmos, haver um espaço, um tema, e depois haver um debate que acabava sempre um pouco em tema, um pouco a ser uma conversa. O que me parece, francamente, melhor. Pode produzir, julgo, melhores resultados. Mas pronto, é a minha convicção. Feita esta introdução, devo saudar especialmente a doutora Carla Silva Cunha, porque diz aqui Organização IAD, mas na verdade a Organização IAD foi sobretudo o labor da doutora Carla Silva Cunha e, ainda mais, a doutora Sandra dos Reis Luís, que efetivamente coordenou estas jornadas, a organização destas jornadas que, como foi bem dito anteriormente, não ocorreram ano passado porque a pandemia não deixou. Aliás, tenho dito isto enfim, até com algo em tom de piada. Nós tomámos posse em março de 2020 e a primeira organização deste tipo que fizemos de modo presencial e sem máscaras ocorreu a 1 de julho de 2022, portanto há 2 meses e meio. Portanto, é muito estranho, vivemos tempos muito estranhos e este mandato decorreu de modo muito estranho. Portanto, é muito interessante acabar, enfim, com uma audiência composta e todos nós sem máscaras, olharmos uns para os outros, a podermos ver os rostos uns dos outros sem estarmos tapados. Bom, dito isto, passo rapidamente ao tema que aqui me traz e devo dizer, para quem tenha expectativa de grande elaboração, não tenha. A abordagem que aqui trago é puramente prática. Resulta da minha vivência profissional, resulta, obviamente, das idiosincrasias pessoais que uma pessoa vai tendo à medida que vai caminhando e vendo a vida a desenrolar-se. Ora bem, as situações de dominância como ou mera vantagem enquanto fontes de abuso contratual. A abordagem prática vai ser composta em 5 grupos de casos que me parecem interessantes sob o ponto de vista da reflexão. E é essa reflexão que proponho. Primeira parte, centros telefónicos de relacionamento, os chamados call centers. Imaginemos que António Pinto contratou um serviço ou comprou um bem a uma estrutura económica de média ou grande dimensão. A escolha da designação não é inocente, porque os fenómenos de associação comercial, nas suas diversas manifestações jurídicas, são cada vez mais frequentes. E que tem uma dúvida, um problema. O que faz? Poderá, se estiver numa das principais cidades, deslocar-se a um espaço comercial específico, aí situado e com tal competência. Mas, as mais das vezes, hoje em dia, mesmo em tais cidades, outra solução não terá, se não ligar para o centro telefónico de relacionamento correspondente. E atenção, não estou a chamar-lhe call centers por uma razão muito simples. Andamos com demasiados anglicismos e, portanto, julgo eu, se os pudermos evitar, não será pior.
Tudo funciona lindamente. Para faturação, tecla 1. Para avarias, tecla 2. E por aí adiante. O modelo é de tal ordem que já foi aproveitado pelo Estado, nomeadamente para o seu Serviço de Triagem do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24, que a pandemia celebrizou. Haverá ainda de convir-se que não só a organização temática inicial, como a própria evolução de tais concretas comunicações revela uma intenção de esclarecer e solucionar a concreta questão que levou o cidadão a estabelecer o contacto, da mais simples à mais complexa, o que em geral acresce facilidade e satisfação. Suponhamos, no entanto, que o consumidor em causa, por um qualquer motivo, não pretende resolver a questão com recurso a um centro telefónico de relacionamento. O que faz? Para além de se poder deslocar a um desses poucos espaços técnicos a que se fez anterior menção, quando existem, a verdade é que o contacto através do centro telefónico de relacionamento surge como a única opção de resolução rápida de problemas, não só face à alteração de modelos de negócio, com encerramento de lojas e diminuição de competência das que existem, como também à secundarização das alternativas, o correio físico, correio eletrónico, formulários online, seja em matéria da sua divulgação, seja em matéria de tempo de resposta. Sendo este o contexto, a verdade é que o primeiro problema para o jurista surge quando se ouve uma mensagem automática de teor semelhante a esta mensagem será gravada. Se não autoriza a gravação, contacte-nos pelos meios alternativos. Assim, a alternativa é, diga-se, diabólica. Ou se resolve o problema e se é voluntário à força, no que a autorização da gravação respeita, ou o problema que dá causa ao contacto poderá perdurar durante muito mais tempo do que aquele previsivelmente tomará se tratado pela via do centro telefónico de atendimento, de relacionamento. Tomada, pois, a decisão com vontade forçada, pese afirmadamente livre, segue-se que não raro o motivo do contacto é ou pode ser litigioso. Assim, aquilo que numa lógica adversarial é ou pode ser a parte contrária, põe ao dispor daquela com quem se encontra em relação de antagonismo o elemento essencial de prova, conferindo-lhe o poder quase absoluto de dispor de tal meio. Que fique claro que os centros telefónicos de relacionamento apresentam vantagens e é precisamente por isso que a atividade económica lhes confere o lugar de destaque no comércio, respeitando a algumas das necessidades mais básicas e correntes. Mas será que tais vantagens devem continuar a conferir àqueles que dispõem de tais centros da totalidade do poder que nos mesmos se polariza? Será que, estando em causa, desde logo, direitos de personalidade como direito à palavra e à própria voz, direitos absolutos, que será bom recordar, impõem um dever geral de respeito e são objeto de tutela constitucional reforçada, esta pura consideração não deve impor a quem disponha no seu comércio jurídico destes centros telefónicos de relacionamento do dever de criar, pelo menos, uma alternativa temporalmente viável e menos limitadora em matéria de direitos absolutos? Julgamos que sim, a obrigatoriedade de disponibilização de pelo menos uma alternativa temporalmente viável parece execuível e pode restituir ao cidadão uma parte importante do seu poder de autodeterminação deste modo limitado. É que neste tocante devemos sempre compreender que qualquer restrição pode ser efetivamente uma rampa deslizante e a verdade é que os tempos que se vivem já não permitem ter como passado remoto aquele em que nas prisões do Chile de Pinochet se lia que os direitos humanos eram dois: ouvir e calar. Acresce que também, em matéria de acesso ao direito e da tutela jurisdicional efetiva, se coloca um outro problema, qual seja o facto de uma das partes guardar para si, sem disponibilização à outra, os meios de prova do decurso da relação jurídica. Tal implica, mesmo sem consideração da possibilidade de manipulação, adulteração, que num eventual litígio, a parte que dispõe das gravações provará ou não factos juridicamente relevantes e, na verdade, ocorridos, dependendo da pura gestão estratégica que esta faça do conteúdo da informação, a tal não obstando as previsões constantes do Decreto-Lei de 134/2009, que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços de promoção, informação e apoio aos consumidores e utentes através de centros telefónicos de relacionamento, nomeadamente no seu artigo 9º, porque a ingenuidade das suas previsões permite o abuso que efetivamente ocorre. Julga-se, pois, que a benefício da praxis da cidadania haveria de impor-se a obrigatoriedade de fornecimento de cópia da comunicação ao cidadão contratante, obrigatoriedade essa que apenas cessaria por expressa renúncia do interessado. Opção esta que consigo traria também a possibilidade efetiva de responsabilização
do gestor do centro telefónico de relacionamento pelas informações prestadas. Este o primeiro bloco de situações que vos trago. Como vos digo, a abordagem é puramente prática. Segunda parte, a central de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal. Nos termos dos números 1 e 2 do artigo 1º do Decreto-Lei 204/2008, e estou a citar agora, a central de responsabilidades de crédito, assegurada pelo Banco de Portugal nos termos da sua lei orgânica, tem por objeto centralizar as responsabilidades efetivas ou potenciais de crédito concedido por entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal ou por quaisquer outras entidades que, sob qualquer forma, concedam crédito ou realizem operações análogas. Linha B, divulgar a informação centralizada às entidades participantes. A linha C, reunir informação necessária à avaliação dos riscos envolvidos na aceitação de empréstimos bancários como garantia no âmbito de operações de política monetária e de crédito intradiário. Número 2, a central de responsabilidades de crédito abrange a informação recebida relativa a responsabilidades efetivas ou potenciais decorrentes de operações de crédito sob qualquer forma ou modalidade de que sejam beneficiárias pessoas singulares ou coletivas, residentes ou não residentes em território nacional. No cumprimento destas regras, imaginemos que uma instituição bancária faz publicar nesta central a concessão de um crédito ao cidadão José da Silva, resultante do desconto de uma letra em 1997, avalizada pelo filho daquele, João da Silva, letra essa que, nesse mesmo ano, e chegado ao seu vencimento, não chegou a ser paga. Decorreram 25 anos sem que a instituição de crédito demonstre ter agido judicial e extrajudicialmente no sentido de lhe ser pago um montante em dívida, e nomeadamente contra o avalista. Quando João da Silva, o avalista, em 2022, se dirige a uma instituição bancária diversa da primeira para aí obter crédito, é-lhe oposto ter inscrita na central de responsabilidades de crédito a existência de tal operação por solver. Quando ainda João da Silva se dirige à primeira instituição bancária e invocando a prescrição, é-lhe transmitido que a invocação de pouco lhe valerá, uma vez que tal não terá como efeito a exclusão do crédito prescrito da informação constante da central de responsabilidades de crédito. Imaginemos agora uma cidadã, Maria Santos, contra quem é interposta a ação executiva por uma instituição bancária, tendo como título livrança entregue com escopo de garantia e associada a empréstimo bancário, concedida àquela e preenchida em resultado de entender a instituição bancária ter havido incumprimento. Suponhamos que, ainda em tal quadro, a cidadão não só apresenta oposição por embargos de executado, como presta caução, garantindo deste modo a pretensão creditória da instituição bancária, caso lhe venha a ser reconhecido o direito. Meses mais tarde, dirige-se a outra instituição de crédito, aí procurando obtê-lo, tendo como resposta que tal não será possível, uma vez que consta na central de responsabilidades de crédito tal imputado débito não cumprido. No concreto contexto histórico em que vivemos, o acesso ao crédito constitui, nas sociedades mais complexas e desenvolvidas, um autêntico perigo para o exercício de tantos outros direitos e faculdades, através dos quais os cidadãos buscam a sua realização e a fugaz sensação de serem felizes. Ora, os porfiados e intencionais comportamentos inertes que anteriormente se descreveram vêm a refletir-se numa autêntica capitis diminutio, numa verdadeira diminuição da capacidade civil dos cidadãos por a mera inscrição de facto negativo atribuído aos cidadãos em tal central, impedir, dificultar ou onerar o acesso ao crédito, do que deve resultar que só com indiscutível fundamento podem as instituições de crédito e sociedades financeiras fazer constar da central de responsabilidades de crédito facto que possa produzir tal efeito. Atento à frequência deste abuso, é sempre retemperador verificar a leitura fina e adequada, constante do sumário do Acórdão da Relação do Porto, de 28 de abril de 2015, relatado pelo Sr. Desembargador João Diogo Rodrigues, em que se diz: a central de responsabilidades de crédito prevista no Decreto-Lei 204/2008 destina-se a reunir os elementos informativos respeitantes ao risco da concessão e aplicação de créditos de que carecem as instituições de crédito e as sociedades financeiras para avaliarem corretamente os riscos das suas operações.
Tal serviço é assegurado pelo Banco de Portugal, mas baseia-se nas informações que lhe são transmitidas pelas entidades participantes neste serviço, ou seja, pelas entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, que concedam crédito, sucursais de instituições de crédito com sede no estrangeiro e atividade em Portugal, e outras entidades designadas pelo Banco de Portugal que, de algum modo, exerçam funções de crédito ou atividade com este diretamente relacionadas. Estas entidades, no entanto, não têm apenas o dever de comunicar todos os elementos relativos a responsabilidades efetivas ou potenciais decorrentes de operações de crédito por elas realizadas. Têm igualmente o dever de proceder à alteração ou retificação desses elementos por sua iniciativa ou a solicitação dos seus clientes, sempre que ocorram erros ou omissões relevantes a respeito daqueles mesmos elementos. E conclui dizendo, não cumprindo qualquer um destes deveres, as referidas entidades são responsáveis pelas consequências danosas, daí direta e necessariamente decorrentes. A par da via reparatória, e aqui deixei já abandonei a citação, a par da via reparatória, correspondente à responsabilidade civil, superiormente definida no aresto citado, parece também impor-se uma via, se não preventiva, ao menos fiscalizadora, via essa que, na verdade, ilegalmente já existe. Sucede que o exercício dos poderes de fiscalização conferidos ao Banco de Portugal, enquanto órgão fiscalizador, nomeadamente aqueles que diretamente resultam da previsão do artigo 77A do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, consagrado pelo Decreto-Lei 298 de 92, neste e noutros domínios, contendem com a proteção dos interesses e direitos dos cidadãos individuais, vem-se revelando muito tímido, se não pífio, carecendo de um claro reforço de intensidade que demonstre efetiva intenção reguladora. O segundo grupo de situações que aqui vos trago. Vamos à terceira. E espero que não esteja sempre maçador. As operadoras de telecomunicações. Continuando na mesma linha exemplificativa, a senhora Isabel Ferreira, em 2013, entendeu por bem renegociar o seu contrato de fornecimento de serviços de telecomunicações, para tanto mudando de operadora. Como acontece à generalidade dos cidadãos nestas circunstâncias, além da denúncia do contrato, solicitou a transmissão do número de telemóvel para a nova operadora, sendo que a operadora inicial recebeu as comunicações e já não havia qualquer período de fidelização em vigor. Pese em tais factos, a operadora inicial continuou a faturar serviços, sabe-se lá como, durante quase 2 anos, tendo efetivamente cobrado, por via do débito em conta não cancelado, um montante constante de algumas de tais faturas indevidamente emitidas. Mas interpelou a senhora Isabel Ferreira múltiplas vezes para pagamento dos montantes indevidamente faturados e não pagos, assim como recusou devolver o indevidamente cobrado. Apesar do sucedido, a mesma operadora nunca se dispôs a discutir judicialmente os factos, sendo certo que condiciona a possibilidade presente de contratar com a senhora Isabel Ferreira ao pagamento dos montantes indevidamente faturados. No mercado com múltiplos fornecedores deste tipo de serviços, a prática desta operadora não traria qualquer turbação ao exercício de direitos, tratando-se, no entanto, de um oligopólio, quase monopólio, face ao escasso número de operadoras. Não parece legítima esta limitação da capacidade de contratar imposta por uma qualquer destas operadoras, com mera base na sua posição, se não dominante, ao menos muito relevante. Acresce que, em paralelo a esta prática, multiplicam-se as condenações contranacionais pela prática de atos como os anteriormente descritos, conforme se apura da leitura da página eletrónica da ANACOM, o que não parece demover as operadoras de telecomunicações de práticas abusivas como as aqui descritas. Assim, também aqui o direito fundamental à comunicação, que se concretiza hoje em dia e cada vez mais através dos serviços das empresas de telecomunicações, obriga que as práticas abusivas de tais empresas deem lugar a uma resposta sancionatória mais agravada, de modo a desincentivar esta lógica de submissão de interesses legítimos contrapostos à razão da capacidade de intervenção / dominação no mercado. Esta foi mais rápida. Quarta parte. As sociedades de recuperação de créditos. Neste domínio, os factos que servem de base à reflexão não são retirados da experiência pessoal profissional do orador antes da pura consulta ao acaso, nesta mesma semana, de reclamações publicadas online. Então, vamos lá. Isto vai com erros e tudo. Reclamação 1. Estou a ser constantemente ameaçada por uma dívida identifica uma sociedade de telecomunicações,
que já passou 6 meses e vários anos pedi que me fosse enviado cópia de contrato, nunca me foi fornecido, venho pedir a prescrição desta dívida. Reclamação 2. Venho por este meio invocar a prescrição da dívida que já dura há mais de 8 anos. Este A tem aquela coisa curiosa que é não tem o H. E não admito a ninguém que falem para mim, a ameaçar-me e a falarem mal para mim. Uma senhora no dia 4/10/2022 veio ameaçar-me por telefone. Espero que não me contacte mais, pois não vou ter tanta paciência como tive. E já agora a minha dívida à Sociedade de Telecomunicações tem mais de 8 anos, a dívida já prescreveu e ainda andam a chatear. Resolvam a situação o mais rápido possível. Obrigado. Reclamação 3. Após vários e-mails, isto claro, escrito tudo em maiúsculos, que é aquela forma muito curiosa das redes sociais, após vários e-mails a invocar a prescrição de dívida, a Sociedade de Recuperação de Créditos em causa não reconhece a lei portuguesa, pois continua a enviar-me e-mails a ameaçar-me com processos de penhora. Este é talvez o domínio em que ocorrem as situações mais grosseiras. Na verdade, já não se trata aqui de situações em que a empresa Opus Telecom não é credora de uma soma que reclama à cidadã Sofia Sousa. Pelo contrário, nestes casos, na maioria das vezes, os créditos reclamados existem e o devedor é o contactado. O problema coloca-se desde logo no modo como se procura efetuar a cobrança. Vale tudo. O assédio, o insulto, os atos ultrajantes. Depois, tudo se passa como se o contactado, o devedor, não pudesse, perante estas entidades acima da lei, exercer qualquer direito ou obter qualquer informação. Não há prescrição, ainda que regularmente invocada, não há sequer entrega de cópia de contratos, nada. A cidadã Sofia Sousa, se estiver na mira destas sociedades, é e será apenas uma reles devedora. Last but not least, ainda com o uso de meios que rapidamente o excluiria, a verdade é que estas sociedades de recuperação de créditos praticam atos próprios de advogados. Não se desconhece que, por acórdão de 18 de setembro de 2015 do Tribunal da Relação de Lisboa, a mais destacada de tais sociedades de recuperação de créditos obteve vencimento em ação contra si interposta pela Ordem dos Advogados. Vale por isso a pena ler aqui o sumário de tal decisão, valendo ainda mais a sua leitura integral. E diz no sumário: na interpretação da expressão negociação tendente à cobrança de créditos como ato próprio dos advogados e solicitadores, definida pelo artigo 1º, número 6, linha B, da Lei 49 de 2004, deve entender-se que negociação não será o mesmo que cobrança. Também uma interpelação unilateral para pagamento de dívida não pode, por si só, incluir-se na definição de negociação. E depois, a chave de ouro, o Instituto dos Registros de Notariado, ao autorizar a existência de empresas ou sociedades cujo objeto inclui a atividade de cobrança de dívidas ou gestão e cobrança de créditos, permite criar nos respectivos profissionais a confiança no exercício de uma atividade devidamente lícita. Com todo o respeito, e ao contrário do acórdão anteriormente citado, esta decisão encontra-se marcada por infelicidade absoluta. Desconhecimento do que seja a extensão do mandato forense, do alcance do poder negocial natural reconhecido antes de qualquer norma aos advogados, assim como da extensão das competências atribuídas às conservatórias de registro comercial, a quem não cabe, em geral, aferir da legalidade do objeto social. Assim, neste domínio, não tendo os tribunais cumprido o seu papel de adequado intérprete, e este é o perigo, é quando os tribunais não cumprem o seu papel de adequado intérprete, e isto ocorre, porque somos humanos, e tendo ao invés permitido a manutenção do status quo, restará ao legislador de uma comunidade organizada como Estado de Direito agir de modo objetivamente redundante e proibir, pura e simplesmente, estas entidades de operar. Quinta parte. A venda de ativos tóxicos das instituições de crédito e sociedades financeiras. Devo dizer que hesitei em colocar esta questão, porque aqui já não é tanto uma questão de dominância, é muito mais do relevo do que ocorre. Acabei por decidir, embora fuja um pouco ao tema. Suponhamos agora que o Banco Odierno S.A., instituição que não transpira saúde, entende por bem, aqui no uso deliberado de um dos muitos eufemismos com que nos brinda o mundo da finança, libertar-se de ativos tóxicos, usando para tal efeito a figura da cessão de créditos.
E, animado por tais propósitos, cede esses mesmos créditos pelo preço de 60 milhões de euros à sociedade comercial por cotas Joyful Madness Unipessoal Limitada, com o capital social de 1.000 euros e sede na garagem G de um qualquer prédio de Lisboa. Isto acontece. Entre os créditos cedidos, conta-se o da Sociedade de Recaustagem Tibúrcio Limitada, sociedade esta, entretanto, declarada insolvente e que havia obtido financiamento através de um contrato de abertura de crédito junto do Banco Odierno S.A., operação esta avalizada pelo casal de sócios Maria de Lourdes Costa e Manuel Costa. É entendimento comum que a cessão de créditos em geral e a praticada pelos bancos em particular não está sujeita a qualquer espécie de restrição. Sem qualquer quebra do respeito devido, tal implicará, numa dimensão benigna e a título exemplificativo, que qualquer crédito que um banco seja titular possa ser cedido, independentemente de estar ou não em incumprimento, e numa dimensão maligna, ainda a título exemplificativo, que o mesmo banco ou qualquer outra pessoa possa adquirir e depois ceder um crédito com causa consabidamente ilícita. Esta concepção ultraliberal apresenta especiais perigos, seja pela consideração do princípio da especialidade do fim das sociedades comerciais em geral, seja pela consideração deste princípio quando especificamente reportado à constituição e objeto das instituições de crédito. Acompanha-se aqui Mafalda Miranda Barbosa, reflexões acerca do princípio da especialidade do fim, quando esta refere que mesmo aqueles autores que nesta matéria propugnam uma visão liberalizadora da capacidade jurídica das sociedades comerciais convergem com a visão clássica mais restritiva quando se trata de limites decorrentes de uma norma legal que veda a titularidade de algum ou alguns direitos às pessoas coletivas. A sanção aí é a nulidade e a possibilidade de emergir um ato que contraria a específica proibição legal é uma realidade. O problema a este nível reside então na qualificação da limitação. Enquanto alguns autores olham para a restrição no quadro da capacidade de gozo das pessoas coletivas, outros sustentam que o que está em causa é uma situação de ilegalidade. Fim de citação. Basta atentar nas exigências colocadas no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, começando pela tipificação, artigos 3º a 6º, pela enunciação do princípio da exclusividade para as instituições de crédito, artigo 8º, pela definição do âmbito das entidades habilitadas a exercer as atividades compreendidas no perímetro do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, artigo 10º, pela definição imperativa dos requisitos a que devem obedecer as instituições de crédito, artigo 14º, pelo escrutínio a que sujeitam os próprios membros dos órgãos sociais, artigos 30º a 33º-A do mesmo regime, assim como ao modo como vão de ocorrer as relações com os clientes, minuciosamente disciplinadas, seja ao nível das regras de conduta, artigos 73 a 76, seja quanto ao específico relacionamento com os clientes, artigos 77 a 77F, seja finalmente na nevrálgica matéria do segredo profissional, artigos 78 e 79. Regressando ao exemplo inicial, do confronto entre a legalidade pressuposta para a atividade das instituições de crédito e sociedades financeiras e o concreto status quo da Joyful Madness Unipessoal Limitada, dúvidas parecem não restar que esta nunca poderia ter sido cessionária de créditos como aquele de que aqui cuidamos. Não possui nem o tipo social necessário, sociedade anónima, nem o objeto social, nem o capital mínimo necessário. Não há qualquer escrutínio de qualquer entidade pública, por exemplo, o Banco de Portugal ou a CMVM, sobre a sua organização interna e sobre os titulares dos seus órgãos sociais, e ninguém sabe como é tratada a nevrálgica informação de que dispõe. Acresce que às anteriores exigências sempre deverão acrescer aquelas que especialmente incidem sobre o dever de guardar sigilo bancário associado aos créditos cedidos, assim como à proteção de dados pessoais. As anteriores preocupações parecem ter tido algum reflexo na redação do Decreto-Lei 42/2019, que regula a cessão de créditos em massa. No seu artigo 2º, lê-se: considera a cessão de créditos em massa aquela em que o cessionário seja uma instituição de crédito, sociedade financeira ou uma instituição de titularização de créditos, sempre que o preço da alienação global dos créditos a ceder seja, no mínimo, de 50 mil euros e a carteira seja composta por pelo menos 50 créditos distintos. A este específico respeito, escreveram Verónica Martins Mendes e Maria Luísa Elvas, questões jurídicas suscitadas a propósito das operações de transmissão de carteiras de crédito, o seguinte, e com esta citação termino:
A transmissão de créditos ou a cessão de posição contratual em contratos de operações de crédito deverão estar sempre enquadradas no princípio da exclusividade, que norteia a prática da atividade bancária e da concessão de crédito, princípio esse íncito no artigo 8º do Decreto-Lei 298/92, tal como sucessivamente alterado, que aprova o regime geral das instituições de crédito, sobre o qual já discorri. A cessão de créditos, originalmente detidos por uma entidade bancária para um terceiro, seja este uma entidade financeira ou não, ocorre frequentemente em Portugal. De facto, tem acontecido. Ora, quando se pretende transmitir a posição contratual num contrato assumida anteriormente por uma entidade financeira para um cessionário, que seja uma entidade não financeira, poder-se-ão suscitar algumas questões. Neste plano, assume especial relevância o princípio acima referido, por essa posição contratual poder conter em si direitos e obrigações que a lei entenda exclusivamente reservados às entidades financeiras. Foram estas as situações que aqui vos trouxe com o puro propósito de despertar algo que o Dr. Ricardo Araújo muito bem apontou na sua intervenção. É que, de facto, é a vida que, enfim, que nos dá ânimo, é para a vida que nós trabalhamos. Muito obrigado.